Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já sentiu que a sua voz sumiu no meio de um barulho que ninguém mais escutava? Que por muito tempo você carregou uma culpa que nunca foi sua, uma vergonha que não nasceu com você, mas que te fizeram vestir como se fosse sua pele? Eu sei que parece que ninguém entende, mas hoje eu vou te contar uma história que pode ser um espelho. Talvez você se reconheça em um pedaço dela. Talvez você respire junto comigo em alguma parte. E se isso acontecer, é porque essa história também é um pouco sua. Antes da gente mergulhar fundo, eu queria te pedir uma coisa que parece simples, mas muda tudo. Se essa história tocar em você, se ela te fizer sentir que não está sozinho, deixa seu like aqui. Se inscreve também. Não é por mim, é porque quando você faz isso, o algoritmo entende que existem mais pessoas esperando por uma palavra que acalme, por uma história que dê coragem. E tem muita gente precisando ouvir exatamente isso hoje. Gente que está acordada às 3 da manhã com o coração apertado, achando que a dor vai durar para sempre. Seu gesto faz essa história chegar até ela. Respira comigo agora. Eu prometo que não vou te soltar a mão até o fim. O que você vai ouvir não é só sobre tribunais e papéis carimbados. É sobre o tribunal que a gente carrega dentro da gente. É sobre a sentença que a gente mesma decreta quando acredita nas mentiras que contaram sobre nós. E é sobre o dia em que a gente decide rasgar essa sentença. Tem um silêncio antes da tempestade que você conhece bem. É nele que a gente vai entrar agora. Eu tinha 27 anos quando tudo começou. Mas na verdade começou muito antes, como quase sempre começa. Eu era a Camila. Cabelo na altura dos ombros, sempre preso num coque meio desfeito porque eu vivia com pressa. Trabalhava num escritório de contabilidade no centro, daqueles com cheiro de café velho e impressora quente. Eu era a pessoa que chegava primeiro e saía por último. Aprendi cedo que se eu fosse útil, ninguém ia reparar nas partes de mim que eu mesma não gostava. Eu tinha um riso fácil, mas era treinado. Sabe aquele riso que serve de escudo? Então, por dentro eu vivia com um nó. Um nó que tinha nome, endereço e um jeito de olhar para mim que me fazia sentir pequena. Ele se chamava Ricardo. Era meu chefe direto. 42 anos, terno alinhado, voz mansa em reunião e um jeito de elogiar que deixava um gosto estranho na boca. No começo eram coisas pequenas. Uma mão no ombro que demorava um segundo a mais. Um comentário sobre a minha blusa. Você já passou por isso? Aquela dúvida que te corrói por dentro. Será que eu estou exagerando? Será que é só coisa da minha cabeça? Eu passei. E me culpei cada dia por não ter certeza. Porque quando a gente não tem certeza, a gente se paralisa. E ele sabia disso. Gente assim sempre sabe. O escritório tinha câmeras nos corredores, mas nunca na sala dele. Engraçado como o mundo funciona. As coisas mais importantes acontecem justamente onde ninguém vê. Numa sexta-feira de dezembro, chovia tanto que a cidade parecia dentro de um copo d'água. Ficamos só nós dois para fechar um relatório. O resto do pessoal foi para a confraternização da empresa. Eu não fui porque tinha meta, ou porque tinha medo de parecer que eu não era comprometida. A porta fechou. E junto com ela, fechou uma parte de mim que demorou anos para eu conseguir abrir de novo. Eu não vou te dar detalhes que te machuquem. Você não precisa reviver isso comigo. O que você precisa saber é que, naquela noite, eu deixei de ser inteira. Saí de lá com a roupa seca, mas encharcada por dentro. Com o corpo tremendo e a cabeça repetindo uma frase que não era minha. A culpa é sua. Você deu brecha. Você devia ter saído antes. Você devia ter gritado. Você devia. Você devia. E se fosse com você? O que você faria às 11 da noite, com o celular sem bateria, com a chuva apagando a cidade e com a sensação de que se você falasse, ninguém ia acreditar? Eu não falei. Não naquela noite. Nem na semana seguinte. Eu vesti minha blusa de manga longa mesmo no calor de janeiro. Inventei uma gripe. Sorri nas reuniões. Entreguei o relatório. E toda vez que ele passava por mim, eu sentia um gosto de metal na boca. Medo tem gosto de metal. E culpa tem peso. Ela senta no seu peito às 3 da manhã e diz que você não merece dormir. O primeiro mês virou 3. 3 viraram 8. Eu comecei a ter crises de pânico no ônibus. O barulho da catraca parecia uma sentença. Eu pulava em qualquer toque no meu ombro.
Minha mãe dizia que eu estava pálida. Minhas amigas diziam que eu sumi. E eu tinha sumido mesmo. Tinha uma Camila que atendia telefone, que pagava boleto, que respondia bom dia. Mas a Camila que sonhava, que dançava na cozinha, que fazia planos, ela tinha ficado naquela sala. Um dia eu quebrei. Foi no banheiro da empresa. Eu me olhei no espelho e não reconheci meus olhos. Eram olhos de alguém que estava pedindo socorro em silêncio. Foi aí que eu liguei para minha prima, a Letícia. Ela não me perguntou nada. Só disse: "Vem pra cá." Eu fui. E pela primeira vez em 8 meses, eu falei. Falei chorando, engasgando, com vergonha, com raiva, com tudo misturado. E sabe o que ela fez? Ela acreditou em mim. Na hora. Sem pedir prova. Sem perguntar que roupa eu usava. Só me abraçou e disse: "Eu estou com você. Você tem ideia do que é ouvir isso quando o mundo inteiro dentro da sua cabeça te condena?" A Letícia me levou numa delegacia da mulher. Eu tremia tanto que mal conseguia assinar meu nome. A escrivã tinha olhos cansados, mas mãos firmes. Ela me explicou cada passo. Disse que ia ser longo. Disse que ia doer. Disse que eu podia desistir no meio. E eu quase desisti. Porque processo judicial não é filme. Não tem música de fundo quando você conta tudo para um estranho. Não tem corte de cena quando você precisa repetir a história para 5 pessoas diferentes. Tem papel, tem protocolo, tem esperar. E teve o medo. O medo de encontrar com ele no corredor do fórum. O medo dos olhares. O medo da pergunta que sempre vem: por que demorou tanto para denunciar? Como se dor tivesse prazo de validade. Como se trauma batesse ponto. Eu contratei uma advogada, a doutora Sônia. Baixinha, cabelo curto, voz que não tremia. Ela olhou para mim e disse: "Camila, a justiça é lenta, mas a sua verdade não é." Guardei essa frase no bolso e levei para todo canto. Os meses viraram anos. 2 anos e 7 meses. Você já esperou por alguma coisa 2 anos e 7 meses? É tempo suficiente para uma criança aprender a falar, para uma planta crescer, para uma ferida virar cicatriz. E a minha estava abrindo e fechando. Cada audiência era uma faca. Ele estava lá, de terno, com a mesma voz mansa. Levou testemunhas que disseram que eu era competente, mas difícil. Que eu era esforçada, mas sensível demais. Sensível. Como se sentir fosse defeito. Teve uma audiência que eu quase não voltei. O advogado dele me perguntou se eu não tinha insinuado. Se eu não tinha rido das piadas dele antes. Se eu não tinha ficado até mais tarde por vontade própria. Eu queria gritar. Queria virar a mesa. Mas eu só olhei para a doutora Sônia. Ela fez um sinal discreto com a cabeça. Respira. Eu respirei. E respondi. Uma palavra de cada vez. Porque a minha verdade não precisava de gritaria. Ela só precisava de espaço. Nesse meio tempo eu perdi o emprego. Não porque me mandaram embora. Porque eu não conseguia mais entrar naquele prédio sem vomitar. Tive crise de ansiedade no mercado. Parei de sair à noite. Comecei terapia. No começo eu odiava a terapia. A psicóloga, Dona Célia, tinha um relógio na parede que fazia tic-tac alto demais. E ela fazia perguntas que doíam. De quem é essa culpa que você está carregando, Camila? Eu dizia minha. Ela dizia: tem certeza? E a gente ficava em silêncio. O silêncio também cura, mas primeiro ele incomoda. Teve um dia, 1 ano e 4 meses depois da denúncia, que eu recebi uma ligação anônima. Uma voz feminina disse: "Você vai destruir a família de um homem de bem. Desliga." Eu anotei o número. Tremendo, mas anotei. Levei para a doutora Sônia. Ela disse: "Isso é tentativa de intimidação. Vamos juntar ao processo." E juntamos. Cada pedra que jogavam, a gente colocava na fundação. Porque eu ia reconstruir. Nem que fosse em cima dos escombros. Minha mãe começou a ir nas audiências comigo. Ela não entendia de lei, mas entendia de segurar a mão. E ela segurava, forte. Teve um dia que ele passou por nós no corredor e ela levantou. Só levantou. Não disse nada. Mas ficou em pé entre mim e ele. Tem defesa que não precisa de palavra. Tem amor que é muralha. O processo andou. Devagar. Teve perito, teve laudo, teve testemunha que trabalhou comigo e criou coragem para falar. Disse que viu ele me encurralar na copa uma vez. Que achou estranho. Mas ficou com medo de se meter. Ela pediu desculpa no corredor. Eu disse: não pede. Fala. E ela falou. No dia do depoimento dela, eu chorei no banheiro. Não de tristeza, de alívio.
porque a verdade, quando é compartilhada, pesa menos. E então veio o dia. 2 anos, 7 meses e 11 dias depois daquela sexta-feira de chuva. O fórum estava cheio. Dia quente. Ar-condicionado fraco. Eu usava uma camisa azul, a mesma que a dona Célia falou que me deixava com cara de céu. Sentei no banco. Olhei para frente. O juiz tinha sobrancelhas grossas e uma caneta que parecia demorar uma eternidade para descer no papel. A sentença veio. Condenação. 3 anos e 4 meses em regime semiaberto. Mais indenização por danos morais. Eu ouvi o martelo batendo. Não fez barulho de filme. Foi seco, rápido. E aí veio o silêncio. Eu esperava fogos. Esperava sentir uma alegria que me tirasse do chão. Mas o que eu senti foi um vazio. Um buraco. Eu olhei para a doutora Sônia. Ela sorriu com os olhos. Conseguiu, Camila. Eu balancei a cabeça. Só que por dentro eu pensava, e agora? Porque ninguém te conta que ganhar o processo não é o fim. É só o fim de uma parte. Saí do fórum e o sol bateu na minha cara. Minha mãe me abraçou. A Letícia chorava. Gente que eu nem conhecia me parabenizou. E eu sorria. Mas à noite, em casa, sozinha, eu sentei na beira da cama e percebi que a culpa ainda estava lá. Sentada do meu lado. Trocou de roupa, mas não foi embora. A indenização saiu 6 meses depois. Eu paguei a terapia dos próximos 2 anos. Comprei uma cama nova. A antiga tinha o cheiro daquelas noites sem dormir. Doei as roupas de manga longa. Mas a culpa? A culpa é teimosa. Ela dizia: você venceu, mas você não está inteira. Você prendeu ele, mas você ainda está presa. E era verdade. Eu tinha confundido justiça com liberdade. São primas, mas não são a mesma pessoa. Foi na terapia que a dona Célia me disse uma coisa que me quebrou no meio. Camila, você pediu justiça pro mundo, e o mundo deu. Agora quem vai te dar perdão? Eu fiquei brava. Perdão? Pra ele? Nunca. Ela balançou a cabeça. Não. Pra você. E eu não entendi. Eu não fiz nada. Ela respirou fundo. Você se condenou por não ter gritado, por não ter saído, por ter demorado. Você está cumprindo pena por um crime que você não cometeu. Aquilo me desmontou, porque era verdade. Eu tinha virado juíza, promotora e carcereira de mim mesma. Todo dia eu levantava e lia a sentença. Culpada por não ser forte o suficiente. Culpada por não ter previsto. Culpada por existir. E se fosse com você? Você conseguiria se absolver? Eu comecei um exercício. Toda noite eu escrevia numa folha. Hoje eu me perdoo por. No começo a folha ficava em branco. Depois eu escrevi coisas pequenas. Hoje eu me perdoo por ter tremido. Hoje eu me perdoo por ter ficado em silêncio. Hoje eu me perdoo por ter precisado de tempo. E cada frase era um tijolo que eu tirava da muralha que eu construí em volta de mim. Teve recaída? Claro que teve. Teve dia que eu sonhei com a sala. Acordei gritando. Teve dia que eu vi alguém parecido com ele na rua e meu corpo congelou. Mas teve o dia que eu voltei a dançar na cozinha. Era uma terça-feira qualquer. Tocou uma música antiga no rádio, eu comecei a mexer o pé sem perceber. E quando vi, eu estava rindo. Um riso que não era escudo. Era a casa. 1 ano depois da condenação, eu recebi uma carta. Era da empresa. Pediam desculpas públicas. Diziam que mudaram o protocolo, que criaram um canal de denúncia, que o caso serviu de exemplo. Eu li e não senti raiva. Senti um cansaço bom. Sabe quando você termina de limpar uma casa muito suja e senta no chão só para olhar o resultado? Era isso. Eu voltei a trabalhar, em outro lugar. Numa empresa menor, de gente que se olha no olho. No meu primeiro dia, a minha gestora, Juliana, me chamou na sala. Eu travei na hora. Meu corpo lembrou antes da minha cabeça. Ela percebeu. Fechou a porta, mas deixou entreaberta. Disse aqui: a porta não fecha toda se você não quiser. E eu chorei. De novo. Mas era um choro que lavava. A grande virada não foi no tribunal. Foi numa manhã de domingo, 3 anos depois daquela sexta-feira. Eu estava na praia, sozinha, olhando o mar. E me dei conta que eu não pensava nele fazia semanas. Que o meu corpo não doía quando eu lembrava. Que a culpa não tinha dormido comigo. Eu coloquei os pés na água, fria. Veio uma onda e molhou meu joelho. E eu disse em voz alta, pro vento ouvir: eu me absolvo, eu me perdoo, eu me liberto. E o mar não respondeu com palavras. Respondeu com outra onda. Aquilo me mudou, porque eu entendi que a justiça que vem de fora coloca as coisas no lugar.
mas a paz que vem de dentro te devolve o lugar. Eu não precisava mais carregar a sentença. Eu podia carregar a minha história. E história não é peso quando você conta, é caminho. Depois desse dia, eu comecei a falar. Em escolas, em empresas, em rodas de mulheres. Não para me expor, para expor a mentira de que a culpa é da vítima. Para dizer que demora não é defeito. Que medo não é fraqueza. Que justiça demora, mas chega. E que mesmo quando ela chega, tem uma segunda justiça que só você pode fazer. A de se perdoar. Hoje eu olho para trás e vejo a Camila de 27 anos. Eu queria abraçar ela. Dizer que ela não tinha que ser forte o tempo todo. Que tremer não é perder. Que sobreviver já é vitória. E que tem vida depois. Tem riso depois. Tem amor depois. Eu casei 2 anos atrás. Meu marido, o Lucas, sabe da minha história desde o primeiro café. Ele não me trata como vaso quebrado. Ele me trata como jardim. Rega, mas deixa eu crescer pro lado que eu quiser. A condenação do Ricardo não apagou o que aconteceu. Nada apaga. Mas me devolveu a palavra. E o perdão que eu me dei me devolveu a vida. Eu aprendi que a gente não supera gritando mais alto que a dor. A gente supera ouvindo a dor até ela ficar sem assunto. E um dia ela fica. Se você está me ouvindo agora e carrega uma culpa que não é sua, respira. A justiça pode ser um caminho. Denunciar pode ser um caminho. Falar pode ser um caminho. Mas nenhum caminho vai te levar para casa se você não se deixar entrar. A porta da sua liberdade tem a sua mão na maçaneta. Só você pode girar. E quando você girar, vai doer. Vai dar medo. Vai parecer que o mundo vai te engolir. Mas do outro lado tem um céu que é seu. Tem uma cama que não tem mais fantasma. Tem uma risada que é só sua. E tem uma mulher, um homem, uma pessoa inteira, esperando para voltar a dançar na cozinha numa terça-feira qualquer. A transformação não é virar outra pessoa. É voltar para quem você era antes de te machucarem, só que mais sábia. É olhar no espelho e não ver mais uma vítima, ver uma sobrevivente. E depois de um tempo, nem isso. Só ver você, com seus defeitos, suas manias, suas vontades, livre. O que eu aprendi é que a gente não controla o que fazem com a gente, mas a gente decide o que faz com o que fizeram com a gente. Eu decidi transformar. Decidi que a minha história não ia terminar na sala dele. Ia recomeçar na minha decisão de me perdoar. E recomeçou. Se hoje me perguntam qual foi o dia mais importante, eu não digo o dia da sentença. Digo o dia em que eu me absolvi. Porque a sentença prendeu ele, o perdão me soltou. E entre os dois, eu escolho 1000 vezes a liberdade. Então, se você está aí com o coração apertado, com a voz embargada, com a sensação de que a culpa tem seu endereço, eu te digo: você não é o que fizeram com você. Você é o que você decide fazer agora. E você pode decidir se soltar. Hoje. Agora. Mesmo que seja só um pouco. Um passo. Uma palavra. Um eu me perdoo sussurrado no escuro. Essa é a mensagem que eu levo comigo. Que a justiça é necessária, mas o perdão a si mesma é urgente. Que a gente pode cobrar do mundo e acolher a gente ao mesmo tempo. Que ser forte é pedir ajuda. Que cair não cancela a caminhada. E que recomeço não tem data para começar. Começa quando você decide. E se alguém te disser que você demorou, responde que planta não pede desculpa por crescer no tempo dela. Que cicatriz não tem pressa. Que a sua vida não cabe no relógio dos outros. Você já pensou que talvez a pessoa que você mais precisa perdoar está no seu espelho? Que talvez a cela que você quer abrir tenha a chave no seu bolso? Pois é. A minha tinha. E quando eu abri, o mundo inteiro entrou. Não existe final feliz que não passe por um recomeço honesto. O meu começou no dia em que eu entendi que eu não precisava mais me punir por ter sobrevivido. Sobreviver não é crime, é coragem. E coragem merece abraço, não sentença. Então se levanta. Lava esse rosto, coloca uma camisa que tenha cor de céu e dá o primeiro passo. Pode ser pequeno, pode ser trêmulo, mas dá. Porque do outro lado tem uma versão sua que já te esperou tempo demais. E quando você encontrar com ela, diz que eu mandei um abraço, diz que deu tudo certo. Não do jeito que você imaginou, mas do jeito que precisava ser. Diz que a dor virou estrada, que a culpa virou poeira e que você finalmente virou casa para você mesma. Se essa história tocou em alguma parte sua que estava calada, comenta aqui embaixo. Me conta o que você sentiu. Se já viveu algo parecido, divide com a gente. Não precisa dar detalhe, só diz eu também. Tem poder em saber que a gente não está sozinha,
Me fala de onde você está assistindo. Quero saber se essa palavra chegou aí na sua cidade, no seu bairro, no seu quarto. Compartilha com alguém que precisa ouvir que a culpa não é dela, que a justiça é direito e o perdão é caminho, que recomeçar é possível, que tem vida depois da dor e que a gente segue junto. Porque história boa é a história que continua e a sua está só começando.